agora a gravação, então ele pega depois, né? Tá bom. Então tá bom, gente. Pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Ellen, muito obrigado pelo espaço de estar aqui com o seu grupo de professores. Pessoal que está aqui participando, grato pela participação de todos. Ellen me avisou sobre a questão do conselho, né? Hoje que está acontecendo na escola, então hoje o grupo é menor. Mas deixo gravado esse registro da formação para que o professor possa acompanhar depois. E deixo também o meu telefone à disposição, né, Ellen? Se quiser passar para os professores, contem comigo, tá? Eu já coloquei no grupo. Da outra vez eu coloquei, mas eu posso reforçar. Coloco novamente. Legal. Então, fechou. Então, bora então. Vou parar aqui meu vídeo para fazer o compartilhamento da tela, então, com os tópicos da formação de hoje. Por gentileza, pessoal, só confirme se vocês estão vendo a minha tela. Legal. Sim. Então, tá bom. A Ellen já fez um joinha para mim. Maria Félix também tá vendo, professora? Sim. Então tá bom. Tô. Legal. Estou. Obrigado. Ellen, olha só, eu preparei aqui no tópico 2 da formação, a princípio eu vou falar sobre os formulários Google, né, e os seus complementos, que eu acho que é uma coisa bacana de se explorar nesse momento da formação, mas eu coloquei como tópico 2 ali uma questão de rubrica do Google Sala de Aula. Eu não sei se este ano os professores estão usando o Google Sala de Aula. Se os professores estiverem utilizando, aconselho passarmos essa parte da rubrica. Caso não estejam utilizando, aconselho que possamos pular essa parte, né? Não sei, Ellen, é com você. Devo pular, passar para esse recurso? Olha, Romaldo, eu acho interessante eles saberem, por conta que a gente está utilizando o Google Sala de Aula e muitos estão fazendo a correção no próprio aplicativo, vamos dizer assim, né? Seria ideal eles terem a rubrica mesmo, né? Legal, então tá bom. Eu passo brevemente aqui, então. O foco hoje, pessoal, é o tópico 1 e o tópico 2. Eu deixei ali o tópico 3, 4 e 5, que é uma ferramenta de apresentação chamada Prezi, mas isso depende da evolução da formação, né, para ver se será possível. Acredito eu que seja possível apenas demonstrar a ferramenta e que possamos trabalhar na nossa próxima formação, né? Então vamos focar hoje na questão dos formulários e da rubrica, e conforme a evolução, eu posso deixar como um plus, né, um bônus para a formação de hoje. Bom, gente, todo mundo agora nas nuvens, todo mundo fazendo uso da conta institucional, mesmo que não estejam nas nuvens, mas acredito que o uso da conta institucional já é algo rotineiro na escola, porque todo mundo tem que entrar na sede, né? Então, todo mundo sabe lá que tem o e-mail @prof e o @professor, né? No qual acredito também que os coordenadores ou a própria Ellen faça uso do compartilhamento de documentos via Drive, né, para compartilhar com os professores. Então, provavelmente vocês realizam até o preenchimento de formulários ou de documentos, de planilhas que sejam compartilhadas online, né? O objetivo nosso hoje é logado com a conta institucional, né? Aqui eu estou logado com o meu Gmail, porque eu não tenho a conta institucional, mas eu vou chegar até o Drive, né? Ou seja, logado aqui, vai aparecer para mim o Drive. Então, quando eu clico no Drive, deixa eu lá de novo, clicar no Drive, eu acesso as nuvens. Então, essa aqui é as nuvens, né? Para quem não esteve presente na primeira formação, esse aqui é o armazenamento em nuvens. Eu só tenho 15 GB de espaço de armazenamento, que é o meu Gmail. O professor tem 1 tera de armazenamento nas nuvens, se ele usar a conta @prof. 1 tera é exatamente 1000 gigas, para vocês perceberem quanto eu tenho pouquinho aqui, né? Como vocês podem utilizar as nuvens, né, de forma eficiente, guardar muita coisa lá dentro.
E provavelmente vocês não vão conseguir encher essa nuvem de com arquivos. Aqui do lado esquerdo, eu tenho esse botão chamado Novo, né, no qual eu aconselho que os professores que vão começar a utilizar as nuvens agora, criem bastante pastas aqui dentro, né, pastas específicas de fotos, de documentos, de vídeos, né, para melhor organização da nuvem. Não faça como eu aqui, que a minha nuvem está uma bagunça, né, porque se você começa a fazer upload de arquivo, ou seja, mandar arquivos para a nuvem, arquivo é um só. Então, você vai mandando 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Daqui a pouco você, caramba, cadê o arquivo número 5? Então, fica meio confuso, né? Talvez a forma mais correta seja fazer o upload de pasta, né? Então, quando você clica aqui em upload de pasta, ele abre o teu computador, né? E ele pergunta qual pasta você deseja mandar para as nuvens. Então, você seleciona uma pasta e vai fazer o upload, né? Aí, essa pasta fica guardada aqui dentro das suas pastas, né? Ou você vem aqui no novo criar uma pasta, e eu vou criar uma pastinha aqui com o nome da escola, né? Paulo Octávio 2021. Então tem uma pasta aqui chamada Paulo Octávio 2021, tá aqui, ó. Né? Eu já tinha uma outra que eu criei anteriormente, no qual nós até fizemos uma planilha, né? Então, estava aqui, ó, inclusive tem lá o formulário que nós fizemos na outra, quer dizer, a planilha que nós mexemos, então já tinha uma ali, né? Então, eu posso até excluir porque eu já tinha feito uma na aula anterior. Então, eu fiquei com duas pastas chamado Paulo Octávio. Uma delas não tem absolutamente nada que eu acabei de criar, né? Então, essa pasta que eu acabei de criar, eu vou deletar, porque já tinha uma chamado Paulo Octávio 2021. Para deletar, botão direito em cima da pasta, remover. Se por um acaso ainda você fala, puxa vida, eu removi uma pasta que não deveria ter removido, existe aqui a lixeira, ó. Aqui na lixeira, tá lá, ele vai ficar por 30 dias todos os arquivos que você deletou sem querer, né? Então você, puxa, essa pasta aqui era muito importante, eu não deveria ter deletado. Então você dá um botão direito nela e dá um restaurar. Aí essa pasta retorna novamente para o seu drive, tá? Bom, o objetivo hoje, nós falamos na aula passada sobre documentos Google, planilhas Google, apresentações Google, que isso aqui é a mesma coisa que o Word, que o Excel e que o PowerPoint. Se você abrir o documentos Google, você vai perceber que ele tem uma certa similaridade com o Word, né, a ideia de ter os mesmos recursos, e quando você digita qualquer letra, ele já salva no seu Drive, né? Então, se você fechar, você vai ter um documento chamado documento sem título, mas no qual está escrito um monte de S. Então, muito importante que no documento, quando você clicar nele, você dê um nome para o documento, né? Documento importante. Porque você sabe que esse documento que está com um monte de S's aqui, chama documento importante, né? Então, ele já fica salvo lá no teu Drive. E você, se quiser, pode pegar esse documento, mover para uma pasta específica. Você escolhe a pasta que você tem criado aqui dentro do teu Drive, né? No caso, eu tinha criado uma chamada documentos Paulo Octávio, né? Estou procurando ele aqui. Olha lá, Paulo Octávio 2021, e posso mandar esse documento para dentro dessa pasta, para melhor organização. Então, se eu fechar aqui e abrir a pasta Paulo Octávio, tá lá, ó, um documento chamado documento importante. Então, essa aqui é a melhor organização, tá? Tem a mesma coisa também para o planilhas Google, que é a mesma coisa que o Excel, né? A mesma carinha do Excel, só que é versão online, né? E também tem o apresentações Google, que é a mesma coisa que o PowerPoint, né? Então, você salva, dá um nome para ele aqui em cima e direciona para alguma determinada pasta, tá? Bom, mas o objetivo hoje é falarmos novamente aqui sobre o formulários Google. É neste rapaz aqui que nós vamos fazer o uso das avaliações online, né? Há muitos recursos legais aqui para fazer na avaliação. Correção automática, pontuação, feedback automático das respostas, tabulação dos resultados, e dentro das tabulações dos resultados ainda dá para fazer usar um complemento para fazer porcentagem, quantidade de acertos e erros, por habilidade. Nós vamos explorar isso aqui hoje durante a nossa formação.
Alguns dos presentes aqui hoje fazem uso do formulário ou não fazem uso do formulário? Alguém gostaria de falar? Nós usamos bastante. Legal. Hoje diminuiu um pouco, mas no início, né, quando tudo parou da pandemia, o ano passado nós utilizávamos ele muito, muito. Legal, legal, bacana. Mas não há problema, viu, pessoal? Como a Ellen citou que, digamos que boa parte dos professores fazem uso dos formulários, não há problema em dizer que não faz nesse momento, né? Até porque também a gente sempre usa essas formações como nivelamento. Há recursos aqui, por exemplo, que eu possa falar, que um professor pode dizer, Romualdo, esse recurso eu conheço. Mas lá na frente, talvez na tabulação, a gente pode falar, opa, Romualdo, isso é novo, isso aqui eu não conheço, né? Então tem para todo mundo, né? Tem para quem está começando agora e tem para quem já conhece também sobre formulário, tá? Bom, aqui, lembrando, pense sempre na estrutura do formulário como blocos, né? Blocos um em cima do outro. Tem um bloco aqui em cima, um bloco aqui embaixo, né? Pense nessas estruturas como bloco. E toda vez que eu clico nesse botão mais, eu adiciono um outro bloco aqui embaixo, né? E aqui tem a parte de perguntas, no qual o professor está elaborando o formulário, e aqui a parte de respostas, onde nós vamos pegar, digamos assim, as respostas dos alunos, né, para ver a porcentagem de erros e acertos, gráficos, né? Enfim, nós vamos elaborar aqui uma avaliação de uma forma mais corretinha, aqui, uma forma legal. Eu até vou separar por habilidade, que eu acho que seja uma coisa bacana também, para melhor entendimento do formulário. Primeira coisa, formulário sem título aqui em cima, já dá um nome para o teu formulário, tá? Para não ficar perdido lá, chamado formulário sem título, né? Então, vou chamar de avaliação de matemática. Para o 5º ano. Tá? Esse vai ser o nome. Digamos que seja uma avaliação para o matemático para o pessoal do 5º ano. Aqui na descrição do formulário, vai escrever boa sorte, né? Ou posso dar alguma orientação adicional sobre a avaliação, mas eu já tenho um primeiro bloco pronto. Vou para o segundo bloco. Aqui ele já me induz a querer fazer uma pergunta para o aluno. Mas não adianta eu querer fazer pergunta para o aluno sem ter as identificações necessárias para saber quem é aquele aluno, né? Então, aconselho que esse primeiro bloco seja chamado de nome e 2 pontos. E não vai ser resposta, quer dizer, não vai ser múltipla escolha, né? Porque se eu deixasse nome como múltipla escolha, eu teria que colocar aqui 35 nomes para o aluno selecionar quem é ele, né? Aconselho que deixe como resposta curta, né? E deixe esse bloco como obrigatório. Ou seja, um bloco para a identificação do aluno. Eu farei aqui um outro bloco, vou clicar aqui nesse mais, que eu acho relevante também, criar um bloco chamado turma. Por quê um bloco chamado turma? Se eu criar um bloco chamado turma, eu crio a possibilidade de usar um único link, uma única avaliação para vários 5º anos. Vamos supor que na escola tem o 5º ano A, 5º ano B, 5º ano C e 5º ano D. Então, ou seja, essa única avaliação serve para todos, uma única avaliação. Se eu não usar o recurso de criar turma, aí eu tenho que disponibilizar um link para o 5º A, um outro link para o 5º B, um outro link para o 5º C, um outro link para o 5º D. Acredito eu que seja mais trabalhoso. Fazer de uma única vez seja mais prático para disponibilizar para todo mundo, né? Então, quando você cria a opção de turma, mantenha o múltipla escolha, mas diga aqui nas opções, por exemplo, opção A, opção 1, 5º ano A. Vou dar um Enter aqui, 5º ano B. Vou dar um Enter, 5º ano C. 5º ano D. Pensando que talvez existam só 4 5º anos na escola. Mas pode haver mais. Se houver mais, é só ir adicionando mais aqui, né? E coloco também como um bloco obrigatório. Então, seja, eu já tenho aqui 3 blocos.
um bloco chamado avaliação de matemática, um outro bloco chamado nome e um outro bloco chamado turma. Já tenho 3 blocos, né? Eu vou fazer mais uma agora, que eu vou chamar esse bloco de frufru. É um bloco de texto no qual eu coloco uma descrição, digamos, de habilidade. Vamos supor que o professor faça uma avaliação no qual existam perguntas de uma habilidade X e habilidade Y. Se a prova for tudo na mesma habilidade, não precisa fazer esse frufru que eu vou fazer aqui. Mas caso haja a possibilidade de fazer uma avaliação maior, com habilidades específicas, habilidade X e habilidade Y, numa única avaliação, então faça esse procedimento. Eu vou usar essa terceira opção aqui, que é adicionar título e descrição. Então, eu vou chamar isso aqui de vou colocar H1. E vou chamar isso aqui de habilidade de saber somar. É só um texto aqui. Eu criei um bloco de texto. Por quê? Porque embaixo agora eu vou clicar aqui no mais para criar um outro bloco aqui embaixo. E nesse bloco eu vou fazer uma pergunta específica sobre soma, sobre adição. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quanto é 4 mais 4? Ou seja, tem a ver com soma, né? E vou colocar as opções aqui. 4 mais 4 é 5, 4 mais 4 é 2, 4 mais 4 é 8, 4 mais 4 é 44. Por enquanto, eu vou colocar aqui como obrigatória. Sempre, nunca esqueça de colocar o obrigatório em cada um dos blocos, tá, pessoal? Porque senão o aluno manda a avaliação com preenchimento em branco, né? Então, o aluno não preenche aquela questão. Quer falar alguma coisa, Ellen? Quero. Pois não, perdi. Onde você clicou para criar o bloco só de texto? Foi aqui, nessa terceira opção, ó. Eu vou fazer, inclusive, mais um agora. Tem o mais, tem o importar a pergunta e o terceiro. Eu chamo isso aqui de tesão, tezinho. Isso, eu não tinha prestado atenção, perdi essa parte. Imagina. Inclusive, eu vou fazer mais um agora, porque eu criei uma habilidade de saber somar e fiz uma pergunta. E vou clicar no outro, ó, adicionar título e descrição. Criei mais um bloco aqui embaixo e eu vou chamar isso de H2. Digamos que seja habilidade de saber subtrair, né? É o nome da minha habilidade. E vou agora no mais aqui, adicionar pergunta. E vou fazer uma pergunta relacionada à subtração, né? Então, vamos lá. Quanto é 4 menos 2? Opção 1, 4 menos 2 é 4. Opção 2, 4 menos 2 é 1. 4 menos 2 é 3. 4 menos 2 é 2. E coloco sempre o bloco como obrigatória, tá? Bom, digamos aqui que eu terminei a minha avaliação. A minha avaliação consiste em 2 habilidades. A habilidade de saber somar e a habilidade de saber subtrair. Então, vai ser essa a minha avaliação. Por enquanto, aqui, o Google, o formulário, não sabe qual é a alternativa correta. Por enquanto, ele só vai captar. Se você mandar assim para o aluno, o Google vai mandar para você um gráfico de pizza só, falando, olha, tantas pessoas responderam que 4 menos 2 é 4, tantas pessoas responderam que é 1, tantas pessoas responderam que é 3, tantas pessoas responderam que é 2. Mas ele não sabe qual é a alternativa correta. Ficaria ao teu critério fazer a avaliação e dizer se o aluno respondeu corretamente ou não, né? Mas também, responder manualmente para cada aluno dá um trabalhão danado. Então, aconselho que possamos fazer todo esse preenchimento de forma automática, né? Então, como faremos isso? Aqui no canto superior direito, do lado do botão enviar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para melhor visualização. Tem alguns professores que estão vendo pelo celular, né? Melhorou, gente? Melhorou. Melhorou, Ellen? Posso fazer outra pergunta? Claro, Ellen. Bora. Não sei se você vai falar, pode ser que sim, eu esteja me adiantando. Mas quando eu faço múltipla escolha, na minha primeira pergunta,
tenho 4 alternativas. Certo. Necessariamente as próximas têm que ter 4 ou não? Não. Pode ter 2, pode ter 5? 2, sem problema. Ah, tá. Eu aqui, por default, por padrão, né, eu coloco 4, né? Mas pode ser 2, 3, 5, ou aquele professor que é coração gelado coloca 8 alternativas, né? Tá, né? Entendi. Eu pensei, isso não dificulta depois nos gráficos, vamos dizer assim? Não, também não. Você vai ver que depois no final, ele só... Porque assim, quando eu coloco o recurso de correção automática, ele vai dar porcentagem. Por exemplo, se eu coloquei só 2 opções, vamos supor lá, quanto que é 2 mais 2? Aí é 4 ou é 2, né? Aí na hora do gráfico ele vai mostrar, olha, 70% das pessoas responderam que é 4 e 30% das pessoas responderam que é 2. Não tem problema, não muda absolutamente nada no gráfico, tá? Ele só computa quem respondeu cada uma das questões. Mas a gente pode simular daqui a pouquinho, tá, Ellen? Eu posso fazer uma aqui só com 2 para fazer um teste, tá? Bom, então... Tenho aqui a minha avaliação montada. Então, aqui do lado do botão enviar, eu tenho esse desenho de uma engrenagem. E aqui está escrito configurações. Quando eu clico aqui em configurações, me abre uma outra aba com 3 possibilidades. Geral, apresentação e testes. Essa aba geral, o que eu tenho de importante aqui? Ellen, os presentes que estão aqui é o pessoal do Fund 1, do Fundamental 1? Também. Elas estão chegando ainda. Não, eu tô vendo aqui. Tem as 2 turmas aí. Mas tem o quê? Tem Fund 1 e Fund 2, né? Isso. Legal, então tá bom. É porque assim, gente, esse recurso aqui de limitar a uma resposta exige que o aluno, por exemplo, se você fez a sua avaliação na conta institucional @prof, se você clicar nessa opção aqui, ó, limitar a uma resposta, exige que o seu aluno faça login com a conta institucional dele também. Porém, é meio difícil administrar alunos do Fundamental 1 para fazer uso da conta institucional, né? Então, talvez para o pessoal do Fund 1 não usar esse recurso. Para o pessoal do Fund 2, talvez. E talvez lá para a partir do 7º, 8º, 9º ano, né? Talvez para o 5º e 6º seja um pouquinho complicado. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que se eu limitar a uma resposta, o aluno só preenche uma única vez o formulário. Agora, se eu não limitar, o aluno consegue mandar vários formulários. Aí ele pensa assim, no primeiro eu não fui bem, vou mandar outro, vou enganar o professor, vou mandar outro porque aí o professor pode desconsiderar a primeira e considera a segunda, né? Mas lá na tabulação dos resultados dá para saber o carimbo lá, o horário que ele fez. Então, se ele fez qualquer coisa depois daquela primeira avaliação, dá para saber, né? Mas esse de limitar aqui possibilita que só uma seja enviada. Só por isso, tá? Aconselho o pessoal do Fundamental 1 não usar, porque a logística para conseguir usar a conta institucional é meio complicado. E se por um acaso você usar também, causa uma outra questão. Muitos alunos preenchem a avaliação no celular do pai ou do responsável, né? Então, quando ele clicar nessa avaliação e tiver esse limitar a uma resposta, vai aparecer lá para o aluno assim, acesso não autorizado. Aí o aluno vai chamar você, professor, o formulário aqui está falando que não é autorizado. Por quê? Porque ele acessou com o celular do pai, com o Gmail do pai, com o Gmail da mãe, com o Gmail do responsável. Aí não vai conseguir abrir mesmo o formulário, né? Então, tem as vantagens e desvantagens, né? Eu vou deixar sem essa limitação. Aqui na parte de apresentação, eu consigo mostrar uma barra de progresso. Imagina que seja uma avaliação grandona, né? Sei lá, com 4 páginas a avaliação, né? Então, barra de progresso, ele vai mostrar uma barra, falando, você está na página 2, você está na página 3 da avaliação, você vai finalizar a avaliação, enfim, né? E tem esse embaralhar a ordem das perguntas. Esse recurso de embaralhar as ordens das perguntas funciona muito no presencial, funcionava muito no presencial, não em tempos de pandemia.
Por quê? Porque o aluno, sei lá, cada um está no computador. Aí a professora virou o rosto lá para o outro lado, aí o aluno do lado vai querer colar. Fala, ô João, me passa aí a resposta da número 1. Aí o João, então tá bom. Se você colocar o embaralhar a ordem das perguntas, a pergunta 1 para o Zezinho pode ser a pergunta 10 para o João. Né? E embaralha também a ordem das alternativas. Né? Porém, se você fizer uma avaliação, como eu fiz aqui, uma avaliação separada por habilidades, não use esse recurso de embaralhar. Por quê? Porque ele embaralha tudo, ele embaralha inclusive o nome, turma, vai tudo lá para baixo, sabe? Aí a habilidade pode ir lá para cima. Então, se você vai fazer uma avaliação só com... que quer embaralhar, não use esses blocos de texto. Use só o bloco com a pergunta. Aí ele embaralha tudo, tá? Aí fica difícil para o aluno colar, tá? E também, nessa última aba, que é a mais importante, a aba de testes. É aqui que nós vamos dizer para o formulário, para o Google, falar, olha, eu quero que você avalie esse formulário de forma automática, né? Então eu vou clicar aqui em criar um teste e deixo agora o Google sabendo que eu quero que ele me ajude a avaliar automaticamente esse formulário. Porém, aqui também, isso mais para o pessoal do Fund 2, que já são mais espertinhos. Se eu colocar essa opção aqui, ó, imediatamente após o envio, o aluno, quando terminar a tua avaliação, imediatamente ele já vai receber um feedback com nota. E por padrão, o Google deixa aberto aqui, ó, 3 funcionalidades, ó. Deixa aberto o que os alunos, as pessoas, né, podem, que responderem, podem ver. Podem ver as respostas erradas, as respostas corretas e os valores. Então, aqui, às vezes, tem aquele aluno espertinho que terminou a avaliação e ele não foi muito bem, mas ele abre lá e manda o gabarito para todo mundo. Ó, gente, eu errei a número 1. A pergunta número 1, eu coloquei A, mas a resposta certa é a B, né? Então, tem que ver se vocês querem que o aluno veja isso. Se você não quer que o aluno veja quais são as respostas corretas e as erradas, deixa só a nota, por exemplo, então você coloca aqui valores, né? Que o aluno vai saber sua nota, se ele recebeu 10, 8, 7 e assim por diante. Agora, se eu deixar aqui ligado respostas corretas e as perguntas erradas, o aluno consegue ver tudo, tá? Por enquanto eu vou deixar aberto aqui, só para que vocês possam entender essa questão. E vou dar um salvar. Agora aqui no bloco, no qual eu fiz uma pergunta, quanto é 4 mais 4? Quando eu clico sobre esse bloco, me habilitou isso aqui, ó, respostas corretas. Esse respostas corretas, agora que eu vou dizer para o Google qual é a alternativa correta. Então, 4 mais 4 é 8. E posso definir aqui também a quantidade de pontos para cada avaliação. Eu vou definir aqui ponto 5, tá? Porque eu só fiz 2 questões para dar um total de 10, então eu defini como ponto 5. E também posso, embaixo aqui das alternativas, aparece o adicionar feedback da resposta. Ou seja, eu posso dar um retorno para o aluno, vou clicar aqui, ó, para as respostas incorretas e para as respostas corretas. Se o aluno errou, eu posso dar um feedback aqui, ó. Não fique triste. Veja esse vídeo em anexo e saiba mais sobre adição, né? Porque ele errou. Então, talvez eu possa colocar aqui para ele, ó, aqui nessa opção, um vídeo do YouTube. Se ele responder que 4 mais 4 seja qualquer coisa que não 8, ele vai receber esse feedback. Não fique triste. E posso dar um vídeo para ele aqui, né? Então, eu vou pesquisar aqui um vídeo sobre adição. E pesquiso o vídeo. Vamos supor que seja esse aqui, né? No qual eu acho interessante passar para os alunos. Clico no vídeo e seleciono. O vídeo é incluído aqui no feedback de respostas incorretas.
posso também dar um feedback para respostas corretas. Se o aluno respondeu que 4 mais 4 é 8, põe um muito bem, né? Tá aqui um parabéns. E também posso colocar aqui, ó, veja esse vídeo engraçado como premiação. Então, você pode até falar para os alunos, ó, se você acertar, vocês vão assistir um vídeo lá engraçado, lá que eu coloquei para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, engraçado. Deixa eu ver o que aparece. Apareceram aqui alguns vídeos, vou pegar esse aqui, ó, animais engraçados. E vou selecionar. Então, se o aluno acertar, ele vai receber um feedback muito bem. Veja esse vídeo engraçado como premiação. E dou um salvar. Legal. Então, na primeira alternativa, eu já sei que a resposta correta é 8, dei um total de 5 pontos e coloquei um feedback também. Um feedback para respostas corretas. Se ele acertar, vai receber um muito bem. Veja esse vídeo engraçado como premiação. E um feedback para as respostas incorretas, né? Não fique triste, veja esse vídeo abaixo e saiba mais sobre adição. Vou fazer mais um aqui no bloco de saber subtrair, mas não vou ficar colocando vídeo agora, só vou colocar muito bem ou não foi dessa vez, né? Vou clicar em respostas corretas, vou colocar a quantidade de pontos. Eu estou colocando 5 porque eu só fiz 2. Então, talvez se você fizesse 5 questões, poderia dar ponto 2 para cada questão, ou essa questão aqui tem uma complexidade maior, então dá ponto maior para essa questão e menos pontos para uma questão que seja mais fácil, né? Vou colocar aqui que 4 menos 2 é 2 e vou adicionar um feedback da resposta, né? Então, para respostas incorretas, vou escrever aqui, ó, que feio. Não faça isso, tá, gente? É só um teste, tá? E respostas corretas, parabéns. E dou um salvar. Não vou colocar vídeo aqui, porque eu já coloquei no bloco de cima. E dou um concluído. Bom, agora, a minha avaliação está totalmente pronta para disponibilizar para o aluno, né? Agora eu vou disponibilizar, quero que o aluno faça o preenchimento dessa avaliação. Então, como é que eu disponibilizo essa avaliação para o aluno? Eu clico aqui no botão enviar. Aqui no botão enviar, possibilita que a avaliação seja mandado via e-mail, mas isso aqui dá um trabalhão danado e o professor não sabe o e-mail de todo mundo, né? Então, a melhor alternativa é que essa avaliação seja enviada via link, né? Então, aqui há um link dessa avaliação, só que é um link muito grande, né? Então, eu posso clicar aqui na URL curto e o link fica menorzinho, né? Então, eu copio o link. Agora, com esse link copiado, eu tenho que pensar na logística de como o aluno vai receber esse link. Ellen, os seus professores costumam se comunicar com os alunos pelo WhatsApp? Como que é feita a comunicação com os professores e os alunos? Todas as salas, todos os professores têm o WhatsApp, né? Então, eles têm acesso ao WhatsApp e também têm acesso a... meu Deus. Rede social? Google Classroom. Isso. Legal. Então, talvez a melhor forma de mandar esse link para o aluno seja no próprio WhatsApp, né? Falar para o aluno lá, olha, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp um link para que vocês possam fazer uma avaliação, né? Acho que ali seja o melhor caminho, né? Dessa forma. Bastante utiliza, assim mesmo. Legal, bacana. Então, é só disponibilizar esse link, né? Para o aluno. Copia esse link, vai lá no WhatsApp e fala, pessoal, tá aqui a avaliação do primeiro bimestre de matemática, do segundo bimestre de matemática. Preencham lá essa avaliação, né? Nós vamos usar aqui, pessoal, um complemento para a tabulação dos resultados chamado Flubaru. Alguém já ouviu falar desse nome, gente? Flubaru? Eu vou até escrever aqui no chat o nome dele. Alguém já ouviu falar desse nome? Flubaru? Não. 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 Não tem problema a gente falar não. É professora Maria Félix, já ouviu falar desse nome? Flubaru? Eu pensei que fosse um japonês, Flubaru. Ou então indígena. Esse complemento, professora Maria,
Ele proporciona fazer um trabalho que talvez levaria muito tempo no Excel, fazer um trabalho de porcentagem, fazer uns cálculos para saber se o aluno acertou 100% da avaliação, 50% da avaliação. Ele vai fazer isso automático para você, né? Para você saber a quantidade de alunos que acertaram acima de 70%, a quantidade de alunos que acertaram abaixo de 50%, tem tudo isso lá, né? Então esse é o complemento que nós vamos mexer daqui a pouquinho, tá? Então, esse é o Flubaru. Flubaru, esse nome japonês aí, professora. É, isso aí. Esse Tem uma mistura de indígena também. Não é? Pois é, nome esquisito, né, professora? Eu não sei o que... talvez até tenha algum significado histórico, ou o nome de alguma coisa que eu até desconheço, né? Mas é um nome esquisito, né, de fato, né? Pode continuar. Legal, obrigado, professora. Bom, então, para usar esse complemento, eu aconselho vocês, professores, a quando abrir essa avaliação aqui no formato da visualização do aluno, porque esse aqui é o formato da visualização do professor. Aqui o professor edita bloco, edita qualquer informação aqui dentro. Essa aqui é a visão do aluno, né? Eu aconselho, se o professor quiser usar esse complemento, o Flubaru, a primeira avaliação, faça você e chame ela de gabarito. Você vai fazer essa avaliação e você vai dizer as alternativas corretas para a sua avaliação, né? Então, eu vou colocar aqui, quanto é 4 mais 4? 8. E quanto é 4 menos 2? Eu vou colocar 2 e vou enviar. Então, eu fiz a primeira avaliação como um gabarito, porque eu vou usar o Flubaru como referência para para a avaliação dos demais, tá? Então, aqui, ó, o aluno, se ele quiser, ele pode ver a pontuação, ver pontuação. Aqui na pontuação, ele sabe o gabarito que ele tirou 10, e o gabarito também sabe que ele acertou que 4 mais 4 é 8, e ele recebeu um feedback aqui, ó. Muito bem, veja esse vídeo engraçado como premiação. Então, o aluno, só quem acertou que vai ver esse vídeo aqui, ó. Não sei nem do que se trata, né? Mas é um vídeo com cachorrinho, que eu amo, né? Então, são coisas engraçadas. Só quem acertou que vai ver esse vídeo, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um para quem errou. E na habilidade de saber subtrair, ele também acertou. Ele respondeu 2, né? Então, o feedback não teve vídeo, mas apareceu aqui só um parabéns, né? Bom, só que isso aqui é como eu disse. Para aquele aluno que é espertinho, já entrou logo lá no formulário e preencheu, ele... eu coloquei que 4 mais 4 é 8, eu acertei. Aí ele vai ligar para o amigo dele, ligar não, que eles só falam por WhatsApp, né? Na resposta 4 mais 4, coloca que é 8, eu acertei. Tá? Então ele pode usar isso aqui como para passar para o aluno que cola. A não ser que... Quer ver? Eu vou fazer mais uma outra aqui, ó. E vou acertar 50%. Ó. Eu vou fazer uma variação aqui. E essa variação eu sou o aluno João. O João é do 5º B. E o João respondeu que 4 mais 4 é 8. Mas o João respondeu que 4 menos 2 é 4. Aí eu vou dar um enviar aqui, ó. Aí o João vai ver a pontuação. Ver pontuação. Então o João sabe que acertou 5, de um total de 10. Aí o João, o que eu errei aqui, né? Ele vai ver a avaliação. Eu acertei, 4 mais 4 é 8. E 4 menos 2, ele respondeu que era 4. Mas a resposta correta era 2. Então ele também pode falar para o amigo dele, não coloca que 4 menos 2 é 4 não, que eu errei, viu? A resposta correta é 2, né? E o feedback aqui do professor apareceu. Que feio, né? Enfim, aí, se você não quer que o aluno veja a pontuação, lá na sua avaliação, aqui nas configurações, na parte de testes, tira essa parte aqui então, ó, de perguntas erradas e respostas corretas. Deixa só os valores, né? Vou fazer mais uma outra avaliação agora, para que vocês vejam isso, ó. Enviar uma outra avaliação.
Bom, eu sou a Maria agora. Eu sou do 5º C. A Maria também é uma aluna muito inteligente. Ela vai acertar tudo. Coitada. Ô, coitada. Ô, coitada. Ô, coitada. Ô, coitada. Agora, a Maria, a resposta foi registrada. Mas quando eu for ver a pontuação aqui, a Maria sabe que tirou 10, né? Mas a Maria só vê o feedback aqui, ó. Muito bem. Mas ela não vê se ela acertou ou se ela errou. Ela só sabe pelo feedback, talvez aqui, né? O parabéns. Por quê? Porque lá na avaliação, lá nas configurações, na parte de testes, eu desabilitei as funções de perguntas erradas e perguntas corretas, né? Então, se eu der um salvar aqui, deixa eu ver se vai aparecer agora na avaliação. Agora aparece, ó. Aparece aqui para Maria, né? O feedback das questões, né? Porque ela acertou. Então, eu posso desabilitar e habilitar novamente. Vou fazer mais uma agora aqui. Tem algum professor aí que se identifica da turma do fundão? Fala, Romaldo, quando eu era estudante, eu era da turma do fundão. Todo mundo da turma da frente, né? Ninguém quer admitir que era da turma do fundão, né? Então tá bom. Então eu vou falar, eu, Romaldo. Lá no fundão hoje tá frio. Tá, no fundão tá frio, né? No meio é mais quentinho, né, professora? No fundão tá frio. Não, legal. Então, eu vou admitir aqui que eu era da turma do fundão e o Romaldo era do 5º D. E o Romaldo só bagunçou na aula, não sabe somar, não sabe subtrair, porque o Romaldo não prestou atenção na aula, né? Então, o Romaldo vai enviar a avaliação e eu vou ver a minha pontuação aqui. Aí tá lá, o Romaldo, nota 0. O Romaldo não sabe somar e não sabe subtrair, né? Então tá lá, ó. Quanto é 4 mais 4? O Romaldo respondeu 44, e a resposta correta era 8. E o feedback, né? Não fique triste, veja esse vídeo em anexo e saiba mais sobre a adição. Então, o aluno, quando clicar no vídeo, eu vou ver aqui esse vídeo do que se trata, talvez tenha algumas informações relevantes sobre a adição. Olá, pessoal, vamos começar o nosso curso de matemática básica. Caiu? O que caiu? Caiu? Aconteceu alguma coisa, professora? Caiu o meu link aqui? Não, caiu o Romaldo. Eu caí? Não, meu marido passou ali, aí eu pensei, caiu, porque fez barulho. Ah, não, tô aqui, professor. Não caí não, Desculpa, tô aqui. Desculpa. Não, imagina. Bom, então tem aqui a resposta. Agora, gente, ó, uma pergunta aí para vocês. Eu fiz 4 avaliações, 4 submissões, né? Uma chamada gabarito, uma outra chamada João, uma outra chamada Maria e uma outra chamada Romaldo. Aqui, na visão do professor, o que vocês estão vendo de diferente agora aqui na avaliação? Na aba de perguntas, o professor elabora as perguntas. Na aba de resposta está aparecendo um número ali agora. Vocês estão vendo, gente, que aparece um número ali do lado? Conseguem ver que há um número ali do lado, gente? Cadê vocês, pessoal? Conversa aqui comigo, hein? Não deixa eu aqui solitário não, hein, gente? Muito pequenininho, Romaldo. Muito pequenininho? Deixa eu aumentar aqui. Então, pera lá. Consegue ver aqui que no respostas há um número aqui, ó? Sim. Bom. O que você acha que é esse número, professora Maria? Não é o 5º ano? Não, mas tem um número 4 aqui, não tem, ó? Esse eu não enxergo. Dá pra ver? Não. Deixa eu ver aqui, aumentar mais. E agora, ó? Onde tem a seta. Aqui onde eu tô passando com o mouse aqui, ó. Tem um número 4, Sim. não tem, ó? O que você acha que é esse número aqui? Faz parte da avaliação? Ou seja, quantas pessoas fizeram a avaliação, né? Eu fiz uma avaliação chamada gabarito, uma outra chamada
João, uma outra chamada Maria e outra Romaldo, que dá um total de 4, né? Então, aqui eu tenho 4 pessoas que fizeram a avaliação. Então, quando eu clico aqui na aba Respostas, eu já vejo aqui informações legais, ó. Mediano, mediana, intervalo, né? Então, assim, qual foi o ponto mínimo, né? Quer dizer, na mediana de todos? Eu não entendo muito bem mediano e mediana, mas aqui ele dá um total de 10 pontos, o mediano foi 6,25. E o intervalo é de 0 a 10, ou seja, a pessoa poderia tirar 0, poderia tirar 10. Né? Então, eu tive aqui alunos que tiraram 0, né? Tá aqui, ó. Quantos alunos tiraram 0? Quando eu passo o mouse, eu sei que tem uma pessoa. Esse count, 1 ali, significa que uma pessoa tirou 0. Eu sei que é o Romaldo, né? O Romaldo foi muito mal. Aqui no count 1, no número 5, eu sei que uma pessoa respondeu, quer dizer, uma pessoa tirou nota 5. E aqui no count, né, no 10, eu sei que 2 pessoas tiraram nota 10, né? Enfim, aqui embaixo eu vejo quem foram as pessoas que fizeram a avaliação, o gabarito, o João, a Maria e o Romaldo. E aqui eu vejo um gráfico de pizza que representa que cada aluno, né, de uma turma preencheu a avaliação. Então, um aluno do quinto C, um aluno do quinto D, um aluno do quinto B e um aluno do quinto A, que representa 25%. Né? Talvez se eu fizesse mais uma avaliação para o quinto A, então ia para 50% aqui, cairia os outros gráficos. Né? Então, aqui, digamos que está tudo bem dividido. Aqui, embaixo agora, talvez a pergunta que a Ellen fez, né? O gráfico aqui representa a quantidade de pessoas que responderam na habilidade de saber somar quanto é 4 mais 4. 3 pessoas responderam que 4 mais 4 é 8. E tem a barra aqui verde, né? Significa que acertou. E tem um total de 75% de acerto da turma. Então, opa, na habilidade de saber somar, eu tenho 75% de resultado. Só um aluno, o Romaldo aqui, né, que acabou com a avaliação, respondeu que 4 mais 4 é 44, e um total de 25, né? Mas aqui, Ellen, aquela pergunta que você fez, eu coloquei 4 alternativas, né? Então, se eu colocasse só lá 8 e 44, ele só ia eliminar ali o 5 e o 2, entendeu? E deixaria só o 8 e o 44, né? Então, eu não necessariamente preciso fazer 4 respostas, 4 alternativas. Eu posso fazer 2, posso fazer 3, posso fazer 6 e assim por diante. Por enquanto aqui tudo bem, gente? Entendi. É porque os gráficos vêm separados, né? Agora eu entendi. Eu nem me toquei. Cada questão teria seu gráfico, obviamente, né? Isso é bom, né? Separar aqui, porque você consegue ter uma análise geral, né? Mais detalhada, né? É isso mesmo. Tudo bem, gente? Por enquanto, alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Oi, professora. Boa noite, Romaldo. Boa noite a todos. Oi, Lenir, tudo bem? Tudo bem, acabei de chegar. Estou um pouco atrasada. Obrigado por participar, professora Lenir. A Iris Leia também fez uma boa noite aqui, né? Quer perguntar alguma coisa, professora Iris Leia? Não, só boa noite mesmo. Estou chegando agora. Então tá ótimo. Obrigado pela participação, professora. Bom, e também aqui, pessoal que está chegando agora, tanto a Lenir como a Iris Leia, eu estou gravando essa formação, tá, meninas? E depois eu vou disponibilizar um link do que ficou para trás, tá? Para que vocês possam assistir depois, tá bom? Para não... Ok, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, então aqui nessa habilidade de saber somar, eu percebi que a turma está bem. Né? Tá aqui tem um gráfico legal para demonstrar para a diretora, para a coordenadora, né? Para falar, olha, Ellen, imagina, sei lá, que a professora Maria ou a professora Lenir queira mostrar os resultados de uma avaliação para Ellen, né? Então vai mostrar aqui, vai falar, Ellen, olha só, a minha turma está muito bem na habilidade de saber somar, representa 75% das minhas respostas. A turma está sabendo bem sobre soma. Por isso que eu criei um bloquinho
chamado habilidade de saber somar, porque ele separou aqui. Fica melhor para visualizar, né? Eu fiz um frufru aqui nesse bloco. Porém, aqui embaixo, na habilidade de saber subtrair, o resultado já não foi tão igual, né? Então, ou seja, das 4 pessoas que responderam aqui, somente 2 acertaram, que representa 50% dessa pergunta, né? Uma pessoa respondeu que 4 mais 4 é 3, e outra pessoa respondeu que 4 menos 2 é 4, né? E a outra respondeu que 4 menos 2 é 3. A maioria acertou, mas eu já não tenho uma porcentagem grande, eu só tenho 50%. Não é igual da habilidade de saber somar, que eu tinha 75% dos resultados. Então aqui já caiu. Então talvez aqui a Maria ou a Lenir poderia falar com a Ellen, olha, Ellen, eu vou na próxima semana trabalhar mais sobre subtrair, porque a minha turma está com dificuldade. Né? Então isso aqui ajuda bastante a visualizar, né, onde os seus alunos estão bem ou onde os seus alunos cabe talvez uma recuperação, né? Bom, e além disto também, aqui nessas avaliações que eu submeti, eu tenho aqui na parte superior 3 abas, né? Tem o resumo, que é o resumo de tudo que aconteceu aqui na avaliação. Aqui na parte de pergunta, essa parte talvez faria sentido de dar nota para aqueles alunos, se eu não usar o recurso de correção automática. Aqui eu poderia escrever 10 e dar um feedback, mas eu fiz tudo isso automático, né? Então eu pulo essa aba, isso aqui não é necessário. E no individual, eu vejo a avaliação de cada aluno, tá? Eu vejo a avaliação aqui do gabarito, que foi a primeira que fez a avaliação. Quando eu clico aqui nessa seta para frente, eu vejo a avaliação do João. Talvez um pai pode falar, eu quero ver como foi a avaliação do meu filho João, né? Então tá aqui a avaliação do João, né? E também vejo, pessoal, aqui no canto superior direito, eu vejo essa criar planilha, né? Quando eu clico aqui nesse botão aqui, mais criar planilha, eu vou clicar aqui no criar, né, uma nova planilha. E aqui, pessoal, eu vejo a tabulação dos resultados, né? Aqui eu vejo a data e o horário que o gabarito fez a avaliação. Eu vejo a data e o horário que o João fez a avaliação, idem para Maria e idem para o Romaldo. Com detalhe, né? Eu vejo ali o que eles são pertencentes a cada turma, né? O gabarito pertence ao 5º A, o João pertence ao 5º B, a Maria é do 5º C, e o Romaldo, que errou tudo ali, né? Pertence ao 5º D. O legal de separar isso por turma, como eu coloquei ali para vocês, é que se eu quiser filtrar só as respostas dos alunos do 5º A, eu consigo filtrar. Se eu quero filtrar só para os alunos do 5º B, eu filtro as respostas do 5º B. Por que isso? Para o pessoal que chegou agora, que não viu lá no comecinho da formação, com um único link de avaliação, eu consigo avaliar todas as turmas. Por quê? Porque eu criei lá na minha avaliação... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá bem aí o áudio? Tá tranquilo? Está. Tá. Parece que deu uma travada aqui, mas eu vi agora a Maria falando aqui. Parece que sumiu o meu áudio. Eu consegui, tô ouvindo. Bom, então tá bom. Tô ouvindo. Então tá bom. Então, eu criei aqui na minha avaliação uma aba chamado Turmas e coloquei aqui, né, 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, para o aluno responder, né, de qual série ele é. Se eu não faço essa aba aqui chamada Turmas, aí eu tenho que fazer talvez uma avaliação para cada turma. Então dá um trabalhão danado fazer 4. Na verdade, poderia só copiar e colar, né? Mas aqui no caso, eu criei uma única avaliação. Então eu separei aqui um bloco chamado turma e cada aluno respondeu. O gabarito do 5º A, o João do 5º B, Maria do 5º C e o Romaldo do 5º D. E aqui tem as respostas. Quanto é 4 mais 4, né, a estrutura,
e um outro bloco chamado contra 4 menos 2. Então, aqui eu tenho a quantidade de pontos que o Gabarito acertou, que o João acertou, que a Maria acertou e que o Romaldo acertou. Vocês recordam que eu deixei aquela opção de limitar a uma única resposta desligado, né? Significa que o aluno, se ele pegar essa avaliação aqui, ó, ele pode enviar outra resposta. Né? Então, se eu quiser fazer de novo aqui, ó, eu sou o Romaldo, eu sei agora que 4 mais 4 é 8, e 4 menos 2 é 2, aí o Romaldo envia, né? Então, lá no gráfico, ó, se eu dar um atualizar a página aqui, ó, esperar aqui ele atualizar, vocês vão perceber que tem 2 Romaldo ali agora. Por quê? Porque o Romaldo fez 2 submissão, né? Então, você teria que desconsiderar esse último. Você vai falar que o Romaldo, que espertinho, a primeira aqui que ele fez às 17h57, ele tirou 0. Mas aí ele viu os resultados, fez uma outra submissão no qual ele tirou 10, né? Então, cabe ao professor talvez chegar nessa coluna aqui, né? E excluir a linha, né? Onde o Romaldo fez essa variação. Fala, não, sai fora, você não considero. Mas é muito importante que o professor olhe isso aqui também, ó. Isso aqui é importante. Aqui nos respostas, onde há 5 submissões, né? Eu vou pegar a última aqui do Romaldo e eu vou excluir. Eu vou excluir essa resposta aqui para não mexer lá no gráfico. Eu vou deixar só 4 submissões. Mas tem isso aqui, ó, aceitando resposta. Isso aqui é importante você passar para o aluno. Imagina que a avaliação começa hoje, dia 25, você fala para o aluno, ó, gente, eu aqui coloquei uma avaliação e ela fica disponível até o dia 27, tá? Então, todo mundo tem que fazer a avaliação até o dia 27. Dia 27, ao meio-dia, eu fecho a avaliação e ninguém mais mexe na avaliação. Como? Aqui nessa aba de respostas, embaixo aqui da planilha, eu tenho esse aceitando respostas. Ó. Se eu fechar aqui e o aluno tentar enviar outra resposta, acabou. Por quê? Porque o professor fechou a avaliação, não deixa mais aberto. Se tiver aqui aberto ainda, se o aluno tentar abrir a avaliação, ele ainda consegue. Se eu fechar, o aluno vai lá na avaliação, acabou a graça, não vê mais nada, tá? Por enquanto, gente, tá tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui de se acompanhar? Tá tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Romaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Célia, pois não. Assim, se eu preparar uma atividade no Google Meet, mas é tipo assim, eu coloco um texto, eu consigo anexar esse texto naquela barrinha de texto? Consegue sim. Na verdade, assim, ó, isso é até importante. Talvez algo para a língua portuguesa, né, Célia? Seja isso? Não, é artes. Artes, tá, mas assim, diga uma imagem, talvez, né? Não, é porque às vezes, por exemplo, no centro de mídias, eles estão falando de dança. Certo. Aí eu sempre gosto de explicar para as crianças o que seria a dança, qual o conceito da dança. Certo. Então, aí eu teria que colocar um texto para eles, né? Certo. Aí eu gostaria de anexar esse texto. É assim, ó, consegue sim. Porém, professora Célia, você consegue anexar esse texto como se fosse uma imagem, tá? O Google Formulário, ele dá uma pecada muito grande, porque ele não permite que, por exemplo, numa determinada questão, ó, vamos supor aqui, eu vou fazer mais uma questão. Se eu quero colocar um texto sobre alguma determinada dança, ó, eu vou estar fazendo um texto aqui, ó. Ele não tem formatação. Ele só vai colocando isso aqui, ó, como diz, sem alinhamento, sem justificativa, sem negrito, sem itálico, né? Então, assim, ele permite colocar isso, mas fica uma coisa muito feia, fica muito quadrada na hora do aluno visualizar. Quer ver, ó? Vou mostrar para você, ó. Fica feio. Aí, os professores da língua portuguesa, por exemplo, eles anexam no formulário uma imagem como se fosse um texto. E nessa imagem, todo o texto está justificado. Porque olha como fica aqui, ó, tá vendo?
Fica muito feio. Aí o professor ele faz assim, quer ver? Ó? Eu vou simular um aqui. Ó. Eu vou abrir o Google aqui. Ó. Vou pegar algum texto bonito. Texto bonito. Eu vou pegar uma imagem de um texto bonito. Né? Vamos supor que esse aqui, ó. Encha-se de amor e vá. Esse aqui talvez seja o texto que é uma imagem, né? Então eu vou salvar imagem como essa aqui, vou colocar aqui, ó, texto bonito. É uma imagem que eu peguei na internet, porém é um texto, né? Vou lá na minha avaliação agora, e nessa aqui, no qual o formulário não me dá a opção de fazer um texto legal. Opa, deixa eu só habilitar ele aqui. Então, nessa aqui, ó, perguntas. Então, nessa parte aqui do texto, eu não preciso colocar um textão. Eu só posso escrever aqui, ó, leia esse texto abaixo. Só isso, talvez. Aí, aqui nesse botão de anexar uma imagem, tá vendo que tem aqui do lado do texto? Eu clico aqui, vou lá no fazer upload, né? Então, ou seja, eu vou abrir o meu computador, vou procurar aquela imagem que eu salvei do texto, né? Que era o texto bonito, né? Então, eu pego essa imagem, cadê aqui, ó? Texto bonito, ó. E dou um abrir. Aí, ou seja, eu estou fazendo o upload de um texto. Aí, o texto tá aqui, ó, formatado, entendeu? Ah, entendi. Aí, esse texto formatado, o aluno, quando ver esse texto, vê melhor, tá vendo? Vê de forma mais dinâmica, entendeu? Essa é a forma, professora, tanto para textos, para estilos de danças, talvez algum movimento que a professora queira demonstrar, anexe ele como uma imagem, tá? Mas só pode imagem, como documento, não. Não, você pode também... na verdade, assim, você pode... Tem uma das opções aqui, ó, deixa eu mostrar para a professora. Há uma outra opção aqui, deixa eu adicionar mais uma aqui para a professora ver. Há uma outra opção que eu possa exigir do aluno que ele mande um documento. Eu posso exigir do aluno que ele mande algum documento. Agora, você mandar o documento, aí isso tem mais cara de Google Sala de Aula, no qual, numa determinada atividade, você anexa um documento para que ele possa visualizar. Porque nessas opções aqui do formulário, eu só consigo pedir que o aluno faça o envio de algum documento e não que ele... Bom, tem essa opção aqui também, quer ver, ó, não tem. Eu tenho só mesmo pedir para o aluno enviar. Para que ele possa abrir, é só a imagem mesmo, professora. Ah, tá bom. Não, é porque eu tenho feito as minhas atividades no Google Sala de Aula, no Classroom, né? Legal. E assim, aí você colocou, só que lá eu não tenho essa opção de fechar para eles não mandarem mais. Então, o meu primeiro bimestre já se encerrou. E eu não consigo, só se eu colocar nota por nota, tipo 0, 0, 0, para todos que não entregaram, que eles não conseguem mais me enviar. Não, dá sim. Viu, Célia? Perdão te interromper. Dá sim, professora, lá no Google Sala de Aula, quando você define uma data de entrega, né? O que acontece? Se você colocar a data de entrega, ele não vai anular que o aluno atrasado faça o envio. Porém, ele vai deixar bem claro lá que o aluno, por exemplo, vamos supor que você colocou uma data lá dia 27, né? Ao meio-dia. Aí o aluno, dia 27, meio-dia e 1, envia talvez a atividade, o Google vai falar para você assim, ó, esse aluno entregou, mas entregou com atraso. Sim, eu recebo assim, né? Mas é que eu queria bloquear mesmo, entendi. Aí ele não bloqueia, né? É um ato falho mesmo dele, né? Ah, tá. Aí eu achei que essa opção aqui seria legal, mas aí, para mim, teria... Porque eu vi você falando assim, tipo, encerrar, entendeu? Aí eu queria ver de começar a montar aí, mas então aí também não vai adiantar. A única coisa que eu posso mandar para o aluno são as imagens, né? O documento, para ele abrir o documento, não tem, tá vendo? Não tem nessas abas aqui a possibilidade, né? Eu posso mandar vídeo, imagem ou um texto, né? Mas documento, eu só posso exigir que o aluno faça o envio, talvez, de um documento.
e não mandar para ele aqui na avaliação. Isso é um ato falho mesmo do formulário. Porém, professora Célia, eu participo de um fórum do Google, para quem é certificado do Google, no qual eu dou muitas sugestões para o Google, né? O grupo da América Latina sempre faz essas sugestões e o Google sempre coloca atualização semestral, de 6 em 6 meses tem atualização, né? Eu vou propor para o grupo aqui da América Latina que coloque essas informações para que a gente possa mandar para eles, tá? Coloco isso como sugestão. Porque seria bem interessante. Eu prepararia daí um texto no Word, colocaria o texto para eles lerem, para eles poderem estar respondendo, né, as questões. Então, eu acho que seria bem interessante. Aí eu achei que dava para digitar, então não dá para digitar, eu teria que estar colando mesmo. Isso, como imagem, professora Célia. Eu teria que fazer o texto, salvar o texto como imagem para poder estar colando. Tipo dar um print screen da tela, né? Por exemplo, se você fez um Word, dá um print screen, né? Aí faz ele virar uma imagem. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina, professora. Desculpa não ter a resposta para isso, viu? Mas eu já anotei aqui e vou atrás, tá, professora Célia? Se eu conseguir... Tá bom, obrigada. Eu te aviso, imagina. Bom, gente, então lá na tabulação agora dos resultados, eu vou usar agora, para quem chegou agora, a professora Maria até falou que é um nome japonês, né? Eu vou usar um complemento agora chamado Flubaru. Eu até escrevi ali no chat, mas eu vou escrever aqui também, ó. Na caixa de texto, ó. Flubaru. Esse complemento aqui, eu vou além da tabulação. Esse complemento vai me ajudar a saber qual é a porcentagem de erros e acertos de cada aluno, né? Então, eu vou usar esse complemento agora. Para quem chegou agora, a minha primeira avaliação eu chamei de gabarito. Por que eu fiz uma avaliação? Eu, professor, a minha primeira submissão fui eu que fiz, e eu chamei ela de gabarito, no qual eu acertei todas as questões. Por quê? Porque o Flubaru, esse complemento que nós vamos usar agora, ele vai usar alguém dessa lista como parâmetro para as respostas dos demais, né? Então, o gabarito, quer dizer, o João aqui, para saber qual foi a nota do João, o Flubaru vai lá no gabarito para saber a porcentagem do João. A porcentagem da Maria, o Flubaru vai comparar a Maria com o gabarito para saber qual foi a nota da Maria. E idem para o Romaldo, tá? Então, eu tenho aqui, neste formulário, eu tenho só uma aba aqui embaixo chamada Respostas ao Formulário 1, né, no qual aqui há uma aba. Agora eu vou usar esse complemento, Flubaru, para que vocês vejam o que ele faz agora, como é interessante isso, ó. Aqui nessa aba onde está arquivo, editar, ver, inserir, formatar dados, enfim, tem uma parte chamada complementos. Essa parte aqui de complementos, eu tenho habilitado na minha planilha o complemento chamado Flubaru. Mas óbvio que na planilha de vocês não haverá esse complemento. Então o professor vem aqui no instalar complementos. Por enquanto, gente, não faça aí, tá? Se alguém estiver tentando, só acompanhe aqui por enquanto. Faça só depois, tá? Então, quando eu cliquei ali no instalar complementos, vou fechar aqui de novo. Vou abrir ele para que abra maior agora. Instalar complementos. E vai aparecer aqui nessa lista, logo de cara, aqui, ó, o Flubaru, que é um complemento da maçã, né? Esse complemento aqui da maçã permite fazer esse tipo de gráfico, né? Já vou mostrar para vocês. Aqui para mim, ó, aparece como instalado, porque ele já está instalado na minha planilha, né? Então aqui para mim aparece desinstalar. Mas para vocês vai aparecer aqui como instalar, né? Então o meu já está aqui instalado, por isso que está desinstalar. Legal. Então, sabendo que esse complemento já está instalado no meu computador, quando eu passo o ponteiro do mouse aqui sobre o Flubaru, ele aparece essa função aqui, ó, Enable Flubaru in this sheet. A tradução aqui talvez seria habilitar o Flubaru para essa planilha, né? Para essa planilha específica que está aberto aqui. Então, eu quero habilitar. Eu clico sobre ele. Aí o Flubaru vai falar, legal, então o Flubaru está ativado para este formulário ou para essa planilha, né? Agora você pode acessar o menu deste complemento. Ok, vou lá de novo então. Complementos, Flubaru,
E agora não aparece mais aquele enable, né? O enable é o habilitar, né? E disable é desabilitar. Então, agora ele está habilitado. Então, eu vou clicar aqui no avaliar formulário. Avaliar formulário. Bom, o que eu tenho aqui agora no Flubaru? Eu tenho todas as abas que eu criei lá da minha planilha. Como eu criei uma parte de pontuação, ele faz de conta que isso aqui também é um bloco. Mas, na verdade, os blocos que eu lá tenho é o bloco de nome, o bloco de turma, né? E a princípio eu tinha o 4 mais 4 e o 4 menos 2. Aí depois que a professora Célia me fez uma sugestão, eu coloquei mais um outro bloco lá chamado Leia o Texto Abaixo. Mas então era só esses dois blocos aqui. Eu vou dizer para o Flubaru agora o que eu quero que ele faça avaliação, de qual bloco seja necessário. Então, o bloco de pontuação, quando eu clico aqui nessa seta para cima e para baixo, o bloco de pontuação eu não vou avaliar, não quero que seja avaliado. O bloco de nome eu vou deixar como identificação do aluno, que também não vai avaliar. Se eu deixar como não avaliar, também vai acontecer a mesma coisa. Turma, também é identificação do aluno, não quero que ele faça avaliação. Eu quero só que ele faça a variação do 4 mais 4 e do 4 menos 2. E esse leia o texto abaixo que eu coloquei depois, eu também não quero, vou deixar como não avaliar. Os que eu quero que ele faça a variação, eu mantenho como estava, esse grading normal aqui, grading normal. Na minha avaliação, eu defini que cada questão tem ponto 5, então é muito importante você colocar a mesma pontuação que você colocou lá no formulário, tá? Legal, então eu não quero que avalie nome, turma, nem esse bloco. Eu quero que seja variado só esses dois e deixei aqui como grading normal. Vou dar um continuar. Professora Célia, vou fazer uma pergunta para você, professora. É uma pergunta assim, meio sem nexo, porque eu nem expliquei aqui, mas talvez olhando por intuição. Esse bloco aqui do Flubaru, a professora... Imagina, por que abriu esse bloco chamado João, Gabarito, Maria, Romaldo? Você tem alguma ideia por que disto aqui? Não tem problema, fala, não, Romaldo, eu não entendi ainda. Não, eu estava tentando abrir o meu microfone. Seriam as datas que eles mandaram, não? Não, quase, mas assim, tem a ver com datas também. Mas assim, no início da formação, eu fiz um formulário chamado Gabarito, né, que eu coloquei como referência. Aqui o Flubaru está pedindo para mim eu usar alguém como parâmetro da avaliação, entendeu? Então, ou seja, eu vou selecionar alguém dessa galerinha aqui para que saia lá do meu formulário, mas ele seja usado como parâmetro para avaliar as outras pessoas. Ah, entendi. Daí você vai pegar, então, o gabarito. Gabarito, isso. Que acertou tudo. Isso, muito bem. Isso mesmo, professora Célia. Ganhou um bombom. Quando eu for nesse... Obrigada, vou cobrar. Pode cobrar. Levar um sonho de valsa para você, professora Célia. Vou esperar. Valeu. Bom, então o que eu fiz aqui? Ó? Eu selecionei o gabarito para que ele sirva de parâmetro. Então, ou seja, o gabarito vai sair agora da minha pontuação, porque ele serve como parâmetro para avaliar o João, a Maria e o Romaldo. Eu vou dar aqui um continuar. Ó. Ele vai criar uma segunda aba, que antes eu só tinha uma aba chamada respostas. E ele criou aqui uma segunda aba chamada avaliações. Ele fala aqui que o Flubaru foi finalizado e tal, né? Enfim, e olha o que eu tenho aqui agora, gente. Ó, os pontos possíveis. Ele criou isso sozinho, ó. A média de pontuação, número de formulários submetidos. Por que aparece 3? Porque ele tirou o gabarito aqui da variação. Número de formulários com acertos inferiores a 70% tem 2. E tá aqui, ó, o João, a Maria e o Romaldo. Perceberam que aqui, baseado nas informações do gabarito, só a Maria é a queridinha do professor. A Maria acertou 100% do formulário. O Romaldo, 0. E o João, 50% da variação. Né? E vejo aqui também a porcentagem que eu tenho por pergunta.
Na pergunta, quanto é 4 mais 4? 66,67% de acertos. E na pergunta, quanto é 4 menos 2? 33,33%. Né? Então, esses valores aqui podem variar de acordo com a quantidade de alunos que fizeram a submissão do formulário. Né? Mas aqui eu tenho uma coisa bem legal, esse gráfico aqui demonstrando, né? Talvez a professora Célia possa demonstrar para o coordenador, né? E falar, olha só, coordenador, está aqui a minha avaliação, e olha que legal aqui, ó, eu vejo que a aluna Maria acertou 100% da avaliação, o João 50%, e o Romaldo, eu tenho que dar uma recuperação para ele, porque ele foi muito mal. O que vocês acharam disso aqui, gente? Acharam útil? Difícil? Eu gostei. Gostou? Eu gostei também. Minha mente só bugou um pouquinho, mas... É que é muita informação muito rápido, né, Ariane? Aí eu tô tentando acompanhar aqui, dando print na tela para tentar fazer depois. Não, mas ele vai disponibilizar para a gente. Eu vou disponibilizar uma gravação, Ariana, para vocês. Então tá bom, melhor. Aí você fala, né? Mas só agora, Romaldo? Eu tô aqui dando print já faz umas 3 horas. Mas tá bom, tá lindo. Eu vou disponibilizar, professora. Eu tô gravando toda a tela aqui, a nossa formação, e depois eu vou subir essa avaliação no YouTube. E eu disponibilizo para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Porque, de fato, professora Ariana, não dá para acompanhar tudo isso só numa formação. Tem que anotar muita coisa, né? Olha para a tela, anota, ou faz o exercício. Não dá, você vai ter que ver depois. Mas você só aprende se praticar. Mas pelo menos você vai ter a gravação como referência e não só a gravação, tá? Eu pedi para a Ellen disponibilizar no grupo aí de professores o meu contato. Se por acaso você quiser perguntar algo específico, pode me chamar, tá, professora? Te ajudo com o maior prazer. Obrigada. Imagina. Professora Maria, o que tá achando, professor? Tá saindo fumaça da cabeça aí? Como é que tá aí? Então, soltou pela orelha e pelo nariz agora, mas eu descobri que esse Google é um Google Tradutor confiável, uso para autoavaliação, complemento para correção. Foi o que eu tentei descobrir aqui do ladinho, quietinha. Isso, muito bem, é isso mesmo. Ele assim, o Google sempre vai possibilitar um a mais. Ele vai te dar uma tabulação do resultado, mas você pode usar algum complemento para fazer alguma coisa a mais. Sempre haverá complementos para fazer alguma coisa nessa planilha. Tem vários aqui, ó. Tem complemento para fazer gráfico, complemento para fazer certificado. Tem muita coisa aqui para fazer diagrama, para importar essa planilha para o Classroom. Tem coisa pra caramba aqui, né, de complemento. É mais fácil fazer uma lasanha? Daquela do mercado, que só coloca no micro-ondas. Ou uma feijoada, eu faço rapidinho, mas... Ai, meu Deus... Eu estou no jardim, no maternal, para chegar aí onde você está falando, meu Cristo Jesus. Não, mas assim, professora, eu só fui além, tá? O objetivo principal, professora Maria, não é nem pegar essas tabulações, é fazer o formulário apenas, tá? Ou seja, montar as perguntas aqui dentro do formulário, né? Depois disso, eu só fui em Plus. Foi onde que todo mundo aqui ficou com a fumacinha na cabeça. Eu entrei em transe. Mas o objetivo é só até o formulário, tá? Depois disso, é só para quem está mais avançado, queira ver recursos adicionais. Então, eu só passei os adicionais, tá bom? Mas fica tranquilo. O objetivo, se você conseguir fazer um formulário, tá ótimo. Fechou. Esse é o objetivo da avaliação, tá? Tá bom. Romaldo, só mais uma perguntinha. Eu consigo, que você falou agora, eu consigo montar uma avaliação aí e transportar para o Google Sala de Aula? Há complementos para isso, sim, professora. Mas, assim, não quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui se está habilitado na avaliação. Deixa eu ver aqui. Complementos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho complemento que eu tenho instalado aqui também
Porque daí, se eu montar no MET e transportar para o Google Sala de Aula, eu vou ter os mesmos recursos, não é? Mesma coisa. Tá. Provavelmente, professora, há sim recurso para essa transposição, né? Lá naquele complemento, eu mostrei a transição, essa planilha mandar para o Google Sala de Aula, né? Aí eu cliquei aqui nessa parte de dentro do formulário, aqui em complementos, e estou vendo os complementos que há para o formulário e não para as planilhas, né? Então, estou procurando algum aqui. Deixa eu ver aqui, se eu escrever aqui, Classroom, deixa eu ver se aparece. Aí, quando você estava rodando, apareceu alguma coisa de Classroom. Então, mas o Classroom apareceu para a planilha, apenas para a planilha, para mostrar... Só as planilhas. Isso, né? Entendi. Agora, para o formulário, Form Present, eu acho que não, professor, eu acho que não tem, né? Agora, para mandar a planilha, essa aqui, né? Aí lá nos complementos há. Aí assim, porque eu mando os dados para lá. Aí aqui tem. Mas, não, eu vi. Por isso que eu perguntei se teria sem ser as planilhas, entendeu? Então, eu também fui atrás aqui, mas eu não vi nada aqui no formulário para isso, professora. A professora Célia está fazendo umas perguntas boas, viu, Célia? Eu tô te enroscando em tudo, né? Não, tá muito bem. Eu vou atrás, viu, professora? Eu vou atrás para ver se eu acho, viu? Eu tô tomando nota aqui de tudo, viu? Tá bom, obrigada. Imagina. Tudo bem, gente? Beleza? Aí as pessoas vão dizer, tudo bem, né? Fazer o quê? Minha cabeça tá saindo fumaça, mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Bom, gente... Tudo bem, né? Tudo bem, né? A Lenir tá quietinha hoje, professor Ronaldo. Quem? A Lenir tá quietinha hoje. Cadê a Lenir? Tá aí? Eu acho que ela foi para as nuvens. Você tá aí, professora Lenir? Epa, Maria! É para descontrair, Lenir. Tá muito alto aí, professor? Foi lá para as nuvens agora? Segundo a colega, né? Mas é muita coisa, né, professora Lenir? Tem que colocar em prática para ver se consegue executar, né? Isso, com certeza. Legal. Tá bom, mas não se preocupa não. Hoje aqui eu só tô mesmo demonstrando os recursos, tá? Sim, ótimo. Nossa, muitos estão sendo novidades para mim. Legal, bacana. Bom, gente, agora nós vamos partir aqui para o tópico 2. Pegando o gancho do que a professora Célia falou, que faz uso do Google Sala de Aula, eu vou só mostrar um recurso aqui adicional. Eu não vou falar sobre todo o Google Sala de Aula, tá? Até porque nem temos tempo para isso também. Eu vou mostrar aqui esse tópico 2. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior para que vocês... Por enquanto nós mexemos só com o tópico 1 e o tópico 2, né? Os outros... seriam talvez alguns adicionais para a próxima formação, né? Então, no tópico 1, nós falamos sobre informações gerais do formulário Google e seus complementos, né? Que nós finalizamos agora. E eu vou demonstrar nesse tópico 2 o elaborar uma rubrica no Google Sala de Aula. A ideia desse rubrica dentro do Google Sala de Aula é uma ideia de como o professor fazia antes na avaliação de papel. Lá quando o professor colocava assim, nota 10, aí o professor escrevia embaixo assim, parabéns. Ou quando o aluno tirava nota 5, aí o professor colocava embaixo, pode melhorar, né? Aí eu colocar nota 2, o professor escrevia embaixo, mas que vergonha, hein? Não estudou nada. Sabe aquelas assinaturas, né, que o professor colocava debaixo de cada avaliação? Ele pode fazer isso dentro do rubrica. A ideia da rubrica é que o aluno possa ver, até mesmo antes de enviar uma atividade, os critérios para que ele receba nota 10, o critério para que ele receba nota 9, 8, assim por diante. E deixa bem claro lá para ele, porque às vezes o aluno vai questionar assim, poxa, professora, mas por que eu tirei nota 5? E lá na rubrica está bem claro, você tirou nota 5 porque você acertou só 50% do formulário, né? Ou posso ir além, aquele aluno que, por exemplo, que é muito bom, mas não tirou 10 e está questionando por que tirou 9, aí você fala, você tirou 9 porque você
acertou todo o formulário, mas tinha uma atividade integrada, que era um trabalho tal, e você não participou desse trabalho, você participou só da avaliação, por isso você tirou nota 9, né? Enfim, eu vou mostrar esse recurso agora dentro do Google Sala de Aula, como é a elaboração dele. A ideia, pessoal, além de tudo isso, é facilitar, eu vejo, por exemplo, a professora Célia usa, né, professora, o Google Sala de Aula, né, professora Célia? Sim, eu uso ele. Legal, bacana. Então a ideia também é facilitar até na hora de dar uma pontuação para o aluno, porque se você tem a rubrica montada, na hora que você chegar para avaliar um determinado aluno, você só clica sobre uma rubrica e manda, não precisa ficar escrevendo, entendeu? Porque a sua rubrica já está montada. Você já vai ver agora, dentro do Google Sala de Aula, como é esse recurso. Bom, agora eu vou lá para dentro do Google Sala de Aula. Tá? Vou fechar aqui as minhas avaliações. E vou lá, agora aqui nos apps, também acionar o Google Sala de Aula. Nós estávamos no Drive, né? E do Drive eu vou para o Google Sala de Aula. Eu tenho aqui as minhas turmas montadas, né? Várias turmas aqui como teste. Vou pegar uma qualquer aqui. Vou pegar, sei lá, essa aqui, a eletiva. É uma turma. Imagina que se eletiva seja o 9º ano A, que seja o 3º ano B, né, que seja o 6º ano C, né? Então, a minha chama é eletiva, né? E aqui dentro da minha turma, eu tenho aqui na parte superior essas 4 abas, aqui, mural, atividade, pessoa e notas. Eu vou clicar aqui na aba atividades. Aqui na aba atividades, eu vou criar uma atividade e anexar a minha rubrica, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão mais criar. E para fazer o uso da rubrica, pessoal, é só com essas duas opções aqui, ó, atividade e atividade com teste. Não dá para adicionar rubrica para pergunta, para material. Porém, dá para fazer rubrica em reutilizar postagem, desde que seja um reutilizar postagem de atividade ou atividade com teste, tá? Então, eu vou fazer uma aqui, ó, atividade com teste. Essa aqui como exemplo. Vou chamar essa atividade aqui de avaliação de matemática do quinto ano. As instruções aqui. Preencher a avaliação em anexo. Porém, toda vez que eu crio uma atividade com teste, o Google Sala de Aula cria aqui um formulário em branco para que eu possa fazer uma avaliação. Mas eu já tenho uma criada, né? Nós criamos aqui quase todo momento da aula uma avaliação. Então, eu vou fechar essa aqui, não quero essa. Eu vou lá adicionar, né? Do Google Drive. Vou lá na minha pasta, lá no meu Drive. Vou lá na minha pasta que eu criei lá no início, que era a pasta Paulo Octávio. Lá dentro da pasta Paulo Octávio eu tenho a minha avaliação de matemática, né, que eu fiz e selecionei. Já mandei aqui para dentro. Eu posso mandar essa atividade para todas as minhas turmas, ou só para uma turma específica, que no caso aqui é eletiva, né? Então, eu deixei aqui eletiva. Para todos os alunos, ou só, talvez, para um aluno específico, talvez seja só uma atividade de recuperação. Aqui eu posso definir a quantidade de pontos máximos para essa avaliação. Aqui, professora Célia, eu posso colocar a data de entrega, né? Que é exatamente aquilo que nós estávamos falando. Ele permite que você coloque uma data, porém, ele não impede o aluno de entregar a avaliação. Mas todo e qualquer aluno que entregar uma avaliação após essa data, o Google vai dizer que foi uma atividade entregue com atraso, né? Então, é só um frufru. Talvez assim, beleza, eu aceito respostas depois do dia 29, mas você não vai tirar ponto 10. Você vai tirar, talvez, 7, entendeu? Fica a seu critério. Entendi. Bom, e aqui me habilita essa parte aqui, ó, mais rubrica. Tá? Tem algumas pessoas, gente, que fala rúbrica, né? Eu fui treinado na minha época de formação a dizer rubrica, tá?
Então, não tem problema se alguém fala rúbrica também, tá? Até se eu estiver falando errado também, mas eu fui treinado na minha formação a falar rubrica, tá? Então, aí eu vou clicar aqui no mais rubrica e vou criar. Eu posso até reutilizar rubrica. Quando eu crio bastante, vai ter um momento que você não precisa criar mais. Você vai reutilizando para várias atividades a que você criou. Então, eu vou clicar aqui no criar rubrica. Bom, o que eu tenho aqui agora? Eu vou dar um título desse critério, né? Critério de avaliação de matemática. A descrição, eu estou só inventando aqui a descrição. Avaliar o aluno na matemática. Porém, o que é mais importante mesmo, aqui eu estou inventando o critério, a descrição. O mais importante é aqui, ó, pontos, título do nível e descrição. Eu poderia fazer uma rubrica para 10, para 9, para 8, para 7, para 6, mas eu vou fazer só 3. Eu vou fazer uma rubrica para 10, uma rubrica para 5 e uma rubrica para 0. Tá? Então, eu vou chamar, se o aluno tirar 10, eu vou chamar ele de avançado. Ou poderia ser aquele negócio abaixo do básico, aquelas informações também, fica a critério do professor, mas eu vou chamar aqui de avançado. E eu vou colocar a descrição, que isso aqui é importante para o aluno saber. Então aqui, ó, aluno acertou 100% da avaliação. Vou fazer mais um outro quadradinho aqui do lado. Vou clicar aqui nesse mais, abrir um quadradinho aqui do lado. Agora eu vou fazer um critério para 5. E vou chamar isso aqui de intermediário. E a descrição. Aluno acertou 50% da avaliação. Vou fazer mais um. Vou fazer aqui, ó, para 2. Básico. Vou chamar isso aqui de básico. Aluno acertou 20% da avaliação. Isso aqui poderia ser mais sofisticado, o professor poderia dar mais descrições, por qual motivo, né? Eu só fiz aqui da forma mais básica possível. E dou um salvar. Salvei esse critério para esta avaliação, né? Então, eu vou clicar aqui no criar atividade. Está criada essa atividade, tem um formulário lá dentro e tem uma rubrica. O aluno, agora, a visão do aluno é essa aqui, ó. Vou mostrar como seria a visão do aluno, ó. O aluno vai acessar também o Google, né? O aluno vai fazer o login. Então, eu vou colocar aqui como se fosse um aluno fazendo login no Google para ele acessar a sua sala de aula. O aluno vai lá no Classroom, né? Aqui no Google Sala de Aula. Ele vai acessar a disciplina eletiva e até aparece aqui logo de cara, que já tem uma avaliação, né? Então, ele pode até clicar aqui para ir direto lá para a avaliação dele, né? Então, tá aqui, ó, uma avaliação de matemática e, antes mesmo, tá como atribuído, né? Ou seja, atribuído uma tarefa para o aluno. O aluno não sabe que ponto tirou, tá? Assim, tá um espaço /10, que ele pode tirar até 10 pontos. Aqui embaixo aparece, ó, critério da avaliação de matemática. Aqui tá para ele tem como saber, por exemplo, para ele ganhar 10 pontos, ele tem que acertar 100% da avaliação. Para ele tirar 5 pontos, ele tem que acertar 50% da avaliação. E se ele quiser tirar 2 pontos, 20% da avaliação. Esses critérios são até importantes, talvez tenha aquele aluno que fala assim, não, eu tô tirando 10 em tudo, então eu só preciso de mais 2 pontos para fechar o bimestre, então eu quero saber qual é o mínimo que eu preciso para fechar o bimestre. Tem essas coisas também. É muito importante você deixar claro para o aluno por qual motivo é cada nota. Por enquanto, o aluno não sabe que nota. Quando o aluno souber que nota que ele tirou, um desses quadradinhos aqui vai ficar azul, porque foi o professor que terminou, né? Vamos supor que o aluno, eu não vou fazer aqui, mas vamos supor que o aluno já fez a avaliação de matemática e vai marcar como concluída. Aí a pergunta, você não anexou, portanto, seu professor verá apenas a atividade como concluída. Tudo bem, marcar como concluída. Mandei a atividade.
Então, essa aqui é a visão do aluno e aparece como devolvido, né? Aqui não há cores ainda sobre o critério. Eu vou voltar lá na avaliação agora. Nessa avaliação aqui de matemática do 5º ano, eu sei que há um trabalho entregue, já há uma entrega aqui desse trabalho, né? Eu sei, por exemplo, que a Eduarda já fez a entrega dessa avaliação, né? Enfim, posso clicar aqui no nome da Eduarda. E aqui embaixo, agora quando eu clico nessa seta para baixo, eu, professor, vamos supor que eu já li a avaliação da Eduarda lá, né, o formulário, e eu vou ver aqui, Eduarda, acho que ela foi bem. Então, eu vou clicar aqui no 10 e vou devolver. Posso colocar até um comentário aqui, parabéns, e devolver. Eu só selecionei o critério aqui da rubrica. Agora, lá na visão da Eduarda, a Eduarda sabe que tirou 10 porque ficou aqui azul, aqui também aparece como 10, aqui aparece como 10, e um comentário do professor, parabéns, né? Se eu achasse que talvez, não, a Eduarda não foi tão bem, eu vou mudar aqui para 5 pontos, ó, devolver. E o comentário, poderia ser melhor, e devolver. Eduardo tirou, então, 5 pontos. Aí, a avaliação da Eduarda não é mais 10, ó. Vai mudar. Deixa eu atualizar a página aqui. A avaliação da Eduarda não é mais 10, é 5 pontos, né? É que, claro que ele fica anexado aqui porque eu fiz 2 comentários, né? Mas poderia ser só um escrito aqui, ó. Poderia ser melhor. Ou a Eduarda acertou 2 pontos. Dou um devolver e escrevo aqui, ó. Que feio. E dou um devolver. Aí a visão da Eduarda, vou atualizar a página, né? A visão da Eduarda tá lá, ó, que ela tirou 2 pontos possíveis de 10 e o professor colocou um comentário aqui, que feio. Se o professor quiser agora fazer uma outra avaliação e reutilizar a rubrica, é possível, né? Então, eu vou voltar aqui na eletiva, nas atividades, vou criar só uma atividade, ó. Vou lá, tudo bem, atividade com teste. E vou chamar essa habilidade de teste matemática. Instruções, blá, blá, blá. Vou deixar esse formulário. Vou colocar aqui a quantidade de pontos, vou deixar o 10, imagina que eu já tenho colocado data de entrega, mas eu não quero criar uma nova rubrica, eu vou reutilizar. Aqui nesse reutilizar, eu vou pegar a última que eu fiz, eu tenho várias, né? Então, eu tenho uma rubrica chamada Avaliação de Matemática do 5º ano, só seleciono ela, pronto, já exportei aquela rubrica para cá. Então, eu já tenho uma outra atividade com uma rubrica pronta em menos de 3 cliques, porque eu já comecei a elaborar bastante rubricas, né? Então, eu posso fazer uma rubrica para avaliação de matemática do 5º ano, avaliação de matemática do 4º ano, avaliação de matemática do 3º ano. Aí eu vou só reutilizando a rubrica, né? Aí, em poucos cliques, eu consigo já dar um resultado para o aluno. Aí, isso me facilita para que eu não fique lá dar a resposta para o aluno, ficar lá colocando 10, 9 e escrever o motivo, né? Eu vou simplesmente lá na aluna em questão que fez a avaliação, né? Pego a avaliação dela e vejo os detalhes da avaliação e só clico na rubrica que é correspondente, né? Eduardo, então eu vou mudar para 10. E dou um devolver e devolver. O que você achou, CLA? Confuso? O que você está achando aí? Então, eu não fiz essa rúbrica ainda, né? Como eu corrijo os trabalhinhos deles num tablet, eu comprei um tablet com caneta. Então, eu sempre escrevo na avaliaçãozinha deles, quando eu tô vendo, né? Quando eles me mandam, aí na hora de devolver, eu coloco a nota, né, para eles o 10, aí só aparece aquele 10 lá em cima. Uhum. E eu escrevo mesmo, né? Porque daí, como eu tenho a caneta, daí eu sempre coloco o meu vistinho e eu escrevo alguma coisa, né? Ficou faltando isso. Como a minha atividade é de artes, aí eu sempre coloco, não gostei da pintura, poderia ter ficado melhor, mas aí eu acabo escrevendo mesmo, entendeu?
talvez, professora Célia, você possa criar essas rubricas aqui com mais personalidade da sua disciplina, né? Não gostei das cores. Você levou 9 porque você não usou uma cor. Você usou só as cores primárias, sabe? Eu tô pensando aqui. Porque talvez no seu tablet... É que assim, você é muito chique. Você já tem um tablet com uma caneta. Não, eu não sou chique, não. Eu aproveitei, né? Que o governo eu tendo 2.000 e eu comprei. Muito bem, aí como a caneta, ele ficaria só R$300 mais caro. Daí, como eu sou professora de artes, daí meu filho ficou, ai, mãe, dá para você desenhar, tal, não sei o quê. Daí eu acabei comprando, entendeu? Fez muito bem. Mas assim, imagina, por exemplo, que caso você não tivesse a caneta, você tenha só o tablet, né? Então você só clicaria com o dedo, né? Sobre o 10, sobre o 5, sobre o 2, né? Porque quando você só clica sobre ele, já está assinado embaixo, por qual motivo, né? Então, tipo assim, 10, você usou todas as cores, trabalho fantástico, 9, foi muito legal, mas você deixou de usar o verde, sabe? Essas coisas você poderia personalizar, né? Seriam essas as possibilidades. Com certeza não. Então, eu não usei ainda, né? Para falar a verdade, as meninas lá na escola já tinham comentado sobre isso, mas eu ainda não tinha utilizado. Não, tudo bem. É só passando aqui novos recursos, né? É sempre bom um pouquinho de conhecimento a mais, né? Cadê a professora Maria? Tá com fumacinha aí, professora Maria? Como é que tá a cabeça, professora Maria? Nossa Senhora, Jesus amado. Mas eu tô ouvindo a Célia, tá muito gostoso ouvir ela. Ela tá explicando. Obrigada, Maria. Legal. Eu usei até eu ouvindo vocês dois, tá muito bom, aproveitoso. Eu só confundi, né? Porque ele estava fazendo uma coisa e eu coloquei outras, né? Imagina, professora, você contribuiu muito aqui para chegar entre meio as notas, a maior e a menorzinha. Estou tentando passar para a segunda fase. É isso. Bom, mas assim, pessoal, agora, na nossa próxima formação, nós vamos sair dessa questão de análise de dados, que é mais complexo. Nós vamos agora para apresentações dinâmicas, né? Nós vamos mexer com uma ferramenta chamada Prezi. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Não. A professora Célia já ouviu falar, professora? Não. Também não. É muita tecnologia para a gente agora, né? Pelo menos para mim. É muita tecnologia para pouca pessoa. A Ellie até deu uma coçadinha na cabeça, assim, ó. A Ellie abriu a câmera e deu uma coçadinha na cabeça, assim, ó. Aí ela fechou a câmera. Cada 10 minutos um nome diferente. Né? Cada enxadada uma minhoca diferente, né? Bom, esse aqui é o site que nós vamos mexer na próxima aula, prezi.com. Tá aí na tela, o prezi.com. O Prezi é uma ferramenta similar ao PowerPoint, porém, ele traz para você todos os efeitos, ou seja, modelos de apresentações prontas, transições de slides prontos. Então, assim, seria, digamos que o Prezi te proporciona que você seja um Steven Spielberg das apresentações, com os efeitos especiais. O professor só coloca a tua informação na tela e todo o vai e vem de slide fica por conta do Prezi. Porém, o Prezi também proporciona uma coisa muito bacana, que é a apresentação no qual o professor aparece na apresentação. O fundo da apresentação é a câmera do professor. Então, o professor pode apontar e aparece um slide do lado aqui, essa parte aqui do lado dele. Então, ele só aponta e aparece um slide. E dá para fazer até um telejornal, né? Com informações aqui embaixo, e toda vez que, sei lá, agora vamos falar sobre saúde, e aparece aqui um slide relacionado à saúde. Agora vamos falar sobre política, e aparece um outro slide aqui falando sobre política. Então, a gente sai dessa parte de números agora e a gente vai para a parte gráfica, né, do qual onde os alunos de fato amam essas questões. Beleza, gente? Beleza. Então tá bom. Tomaram nota aí, gente, da ferramenta, do prezi.com?
Eu ia perguntar agora, é Prezi? Prezi com Z, isso, Prezi. Prezi.com. Tá. Prezi. Prezi, eu vou colocar aqui no chat para fechar. Prezi.com. Tá ali no chat, tá? Escrevi ali no chat para que vocês possam... eu escrevi aqui no Notepad, mas esqueci que eu não estava mais compartilhando a tela. Não adiantou nada, né? Então, escrevi ali no chat. Tudo bem, meninas? Meninos? Tudo jóia. Então, tá bom, gente. Pessoal, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado. Em plena essa hora da noite. Eu sei que é cansativo, mas muito obrigado. A dica né? Salva o vídeo. Quando ele disponibilizar, salva o vídeo, porque vai ser o vídeo que a gente vai assistir e voltar, porque, nossa. Mas tem o meu contato também, tá, gente? Se por acaso no vídeo não contemplar alguma informação, me chama no WhatsApp, tá? Que eu ajudo vocês. Ok. Valeu, gente. Pessoal, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso. Obrigada, Robaldo. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Ellen. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, Ellen. Nada, gente. Tchau, tchau. Valeu, boa noite para vocês. Obrigado, Maria. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.